Agora, sem delongas, vamos partir para a mensagem, porque temos uma jornada um pouco extensa a seguir. Mas eu tenho certeza que haverá muitas recompensas durante e principalmente ao término dessa jornada. E já de antemão eu te peço, irmãos, que não se preocupem em abrir a Bíblia e acompanhar. Os versículos vão ser expostos aqui no telão. Poderão acompanhar, mas para dar dinamismo e para a gente chegar onde Deus quer nos levar. Ou talvez Deus até nos leve a outros lugares. Mas tenho certeza que Deus tem algo muito profundo para tratar conosco esta noite. Tema da mensagem: saindo da caverna. Você pode repetir comigo? Saindo da caverna. Vamos iniciar com um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Já está ali, ó. Os caras são fera. E diz o seguinte: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Oremos. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por esta noite, pela oportunidade, ó Pai, de compartilhar, Senhor, um pouco da Tua palavra, Senhor, um pouco, Senhor, daquilo que, ó Pai, Tu tem feito, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, um pouco daquilo que o Senhor tem falado, Senhor, e nesse momento eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar, ó Pai, que, Senhor, que o homem, ó Pai, venha diminuir, Senhor, mas que possamos ouvir, Senhor, a voz do Teu Santo Espírito, Senhor, que no nome de Jesus, ó Pai, toda distração, ó Pai, Senhor, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, Senhor, que tira a atenção, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai, venha ser repreendido, ó Pai, leva, Senhor, o pensamento de cada um, ó Pai, a obediência de Cristo Jesus, ó Pai, que todos possam ouvir, Senhor, e mas não só ouvir, Senhor, mas venham compreender, guardar e praticar a Tua palavra. Fazemos essa oração no nome santo e soberano de Jesus, e que todos possam dizer amém. Hoje eu vou falar de algo que é comum a todos nós. Vou falar das cavernas da vida. Todos nós, em algum momento, em algum instante do percurso de nossas vidas, nos encontramos em cavernas. Muitos se encontram hoje em cavernas. Mas o que é a caverna? Segundo o dicionário Michaelis, caverna, substantivo feminino. Gostei, hein, Fábio, de manhã, hein? Cavidade de qualquer forma ou tamanho em monte, rochedo ou sob a terra, antro, buraco, soturno, furna, gruta. Parte mais íntima ou secreta, âmago, centro, cerne, lugar lúgubre, sombrio, soturno. Nem todos aqui, talvez, já tenham a oportunidade de adentrar a uma caverna. E creio e espero que nunca ninguém que tenha tido o desprazer, né, de ficar preso numa caverna real. Mas, como uma boa criança em que não tinha essas tecnologias todas, eu passei minha infância toda brincando no mato. Quantas vezes entramos aí nesse Jericinó aí, mesmo não sendo permitido, os pais nem sabiam onde estava, achavam que a gente estava na pracinha. E cachoeira, e tantas coisas. E são construções que nos encantam, que nos chamam a atenção. Como se formam essas cavernas. Mas, mesmo que você nunca tenha entrado numa caverna literal, eu tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você esteve numa caverna da alma. Prisões
da alma. Hoje eu vou falar um pouco de algumas dessas cavernas. Poucas, porque são muitas. E antes eu gostaria de deixar aqui um relato. E interessante que tudo que foi dito aqui, desde a abertura do culto até esse momento, tudo convergiu para aquilo que vai ser tratado esta noite, daquilo que vai ser falado, daquilo que Deus já está falando e fazendo. E o testemunho do Andrei, já conhecíamos, mas é muito forte quando a gente ouve da boca de alguém. E eu, particularmente, eu sempre relutei muito para falar de mim. Porque eu sempre tive o entendimento de que não é sobre mim, é sobre a palavra, é sobre Deus. Mas Deus me lembrou de algo, e Deus me apontou algo, que não é sobre mim, é sobre o que Ele fez em mim, sobre o que Ele fez na minha vida. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que dizer. Assim como Paulo, quando chegou lá em Damasco, ele demonstrou Cristo, daquilo que ele experimentou. E eu recentemente estive numa caverna. Parece que tem uma semana, mas foi no dia 21 de junho, eu passei por uma cirurgia no estômago, e o pós-operatório foi terrível. Eu passei por momentos que, mesmo eu tendo um pouco de facilidade com palavras, eu não consigo descrever. Faltam palavras, faltam adjetivos que possam expressar tanta dor, tanta tristeza, tanta frustração e tanto sofrimento que eu vivi. E nos primeiros dias, eu não podia me alimentar. E durante praticamente 10 dias, sem comer nada, sem poder comer nada, a não ser um líquido. E era terrível. E eu lembro que da instrução que o médico dizia, por mais que a gente saiba que vai passar por um momento difícil, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente saiba ou ache que vai tirar de letra, mas a verdade é que quando chega, é difícil, é complicado. E eu lembro quando o médico dizia, você vai fazer uma sopa de carne com legumes. E assim, eu sou uma pessoa que ama sopa. Antes da cirurgia também, tudo que dava sopa também, eu comia também. Mas, imagina você há dias sem comer nada, que eu já fiquei um pouco mais de 2 dias no hospital sem comer nada. Mais de um dia nem sem poder nem beber água. No segundo dia acho que tiveram misericórdia e deixaram eu beber um pouquinho de água. Mas era só aquele copinho de cafezinho por vez. E depois tinha que esperar, se não me engano, 15 ou 30 minutos para o segundo. Ou seja, não podia nem um copo de água de uma vez só por dia beber. E aquela sopa, imagina você há dias sem poder comer nada, sem comer nada. E sentir uma dor de fome. E sentir aquele cheiro maravilhoso de uma sopa sendo feita. Sendo que a instrução do médico era o seguinte: faz a sopa, depois de pronto, sem colocar temperos, sem colocar extrato de tomate, sem botar essas coisas artificiais. Depois que estiver pronto, você vai fazer o seguinte: você vai tirar só aquela aguinha, aquela água ralinha, que é até gostoso a gente beber um pouquinho com a colher, mas depois quando vem um pedaço de carne, um pedaço de legume, é só essa aguinha que pode ingerir. E no começo era aguinha de coco, e realmente eu gosto de água de coco. Mas depois de uma semana bebendo água de coco, quando eu colocava água de coco na boca, meu estômago brulhava, eu botava tudo para fora. Mas o interessante é que não tinha nada para colocar, mas parecia que tudo que está dentro de mim, os meus órgãos seriam colocados para fora. E aquilo foi se passando dia após dia. E eu, antes desse processo todo, eu era um fã muito grande de refrigerante e café. Minha vida era beber café e principalmente Coca-Cola.
para se manter acordado. E de repente não poder ingerir nada, nem um café, nenhuma cafeína. E o que acontece quando a gente fica sem beber café? A cabeça dói. E aquela dor chata, aquela dor que não é uma dor que vai te matar, mas é uma dor que vai te vencendo. A cada instante, a cada minuto, e vai se passando as horas. Imagina você durante 15 dias, em todos os instantes, dormindo, acordado, no meio da madrugada, sentir dor de cabeça. Uma dor constante, um sofrimento constante. E na segunda, 15 dias após a cirurgia, o médico falou que poderia ingerir uma papa. Eu achava que aquilo ali ia ser uma maravilha, mas era igualmente um sofrimento. E ter a minha família separada, porque eles não iam se alimentar perto de mim, que seria muita maldade, muita crueldade. Mas eu sabia que eu estava ali sozinho, mas eles estavam se alimentando em algum lugar, estavam comendo todas aquelas coisas que eu gostaria de estar comendo, todas aquelas coisas que me faziam falta. E minha força foi se esvaindo. O meu vigor foi sumindo. E às vezes era difícil ter força e energia para levantar de um sofá, para ir até o quarto, para ir até o banheiro. E quantas vezes nem ia. E às vezes até mesmo para mudar de posição, faltava essa energia, faltava esse fôlego. E eu perguntava: Deus, até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou viver dessa forma? Mas a privação do alimento não foi apenas o que afligia a minha vida. Não era somente as dores constantes, diárias. Não. Mas eu vivi um período de solidão. Um período em que me achava só. Onde eu não conseguia enxergar ninguém ao meu lado. Ainda que a minha esposa estivesse ali se desdobrando para cuidar de mim, para dar os remédios. Mas naquele momento eu já olhava para ela, já não via mais alguém para me acudir, alguém para me consolar, mas eu via ali alguém como uma enfermeira para cuidar de mim, para me dar o remédio na hora certa, para estar fazendo. E tinha que soprar aquela desgraça daquele negócio. Eu não tinha força nem para falar. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou uma pessoa um pouco reclamona, reclamo um pouquinho. Chegou um momento que eu não tinha energia nem para reclamar mais. E é assustador. Cara, imagina o Jadilson sem conseguir reclamar de nada. É quase que utópico. É difícil imaginar. Tem que soprar nesse negocinho, essa bolinha tem que subir. Qual o nome daquele negócio? Quem lembra? Respiron. Que é a maldição. Aquilo ali é vontade de quebrar aquele negócio. E parece que na hora que estava mais irritado, na hora que eu estava mais incomodado, na hora que eu estava mais frustrado, vinha, ó, tem que soprar a bolinha. E eu canalizava toda a minha raiva, toda a minha indignação naquela bolinha, mas aquela bolinha não ia muito longe. Porque eu não tinha energia nem para isso. Eu passei por algumas privações na minha vida, no final da minha infância. Passei por necessidade. Graças a Deus nunca passei fome. Mas eu tive vontade de comer e não tinha o que comer. Eu lembro que tinha momentos em que, na falta do que comer, o pessoal mais antigo sabe disso, os mais novos nem imaginam, de a gente misturar farinha de mandioca com açúcar e ser uma refeição. Eu vivi privações na minha vida. Eu vivi momentos em que parecia que nada ia dar certo na minha vida. Mas o que eu vivi esse ano foi algo novo. Algo que eu jamais poderia sonhar. Porque antes, quando se não tem nada,
não se tem expectativa. Quando você não tem nada, você, por mais que você sonhe, por mais que você queira, por mais que você almeje algo, você não tem muita expectativa. Mas eu vivi um momento da minha vida em que eu abria minha geladeira e tinha de tudo. Eu abria meu armário e tinha de tudo. Mas eu não podia usufruir de nada. Nada daquilo era para mim. Nada daquilo ali me pertencia. E chegou um momento em que eu parei de abrir a geladeira. Chegou uma hora que eu parei de ir até a cozinha. E foi doloroso. Foi doloroso porque Deus permitiu que eu me sentisse só. Que os meus irmãos não chegassem até mim. Eu entendo que tudo foi um propósito de Deus, que eu tenho certeza que muitos queriam ter me visitado naquelas 2 primeiras semanas, eu tenho certeza disso. Muitos queriam, mas por vários motivos, que muitos até vieram e já compartilharam comigo, não fizeram. Mas era Deus tratando a minha vida, era Deus me mostrando aquilo que eu precisava ver. Eu vivi uma tristeza, mas já não era uma tristeza no corpo, não era uma tristeza de não poder comer, não era uma tristeza de não poder beber nada que me desse prazer, não era uma tristeza de sentir dor 24 horas por dia, não era uma tristeza nessa vida, nesse corpo, mas era uma tristeza na minha alma, em que, em alguns instantes, eu olhava para dentro de mim e buscava algo em que eu pudesse me agarrar, em que eu pudesse segurar, algo que me desse esperança e que dizia, vale a pena continuar, não acabou, não é o fim. Eu buscava, mas eu não conseguia encontrar nada que pudesse me agarrar, porque o chão saía debaixo dos meus pés, e eu tentava buscar Deus, mas eu não conseguia, eu não tinha força para orar, eu não tinha força para ler a Bíblia, eu não conseguia. Eu estava preso numa caverna. Eu estava aprisionado. Eu não tinha forças. Eu não tinha esperança. Me sentia abandonado por todos. Sentia a dor e a tristeza de se sentir inútil e um peso para minha família. Mas o grande desespero foi quando eu não consegui mais sentir a presença do meu Deus. Eu não conseguia, eu buscava, eu tentava tatear, eu falava, Deus, cadê você? Que eu não consigo te encontrar. Deus, por que me desamparaste, Deus? Eu não te encontro, eu não te sinto, existe um vazio, uma dor que ecoa dentro do meu ser. Deus, me socorre. Deus, estou perecendo. Deus, eu estou morrendo. Deus, venha ao meu encontro. Eu não tinha forças para clamar. Eu queria chorar, mas eu não tinha mais força, não tinha mais lágrimas para chorar. E quando estava ali, enquanto o André ministrava aqui e dava seu testemunho, o Espírito Santo falou para mim que tem pessoas neste lugar que não conseguem nem mais chorar. Tamanha aflição, tamanha angústia que está vivendo. Eu te digo, essa noite você vai chorar. Mas não de desespero, não de agonia, mas você vai chorar na presença do teu Deus, porque Ele vai te visitar essa noite. Eu senti como se tivesse chegado ao fim da minha vida. Quando não se houvesse mais possibilidade de ser feliz. Como se não tivesse mais nada de bom para viver. Muitos não entendem. Muitos até brincam, fazem piada. Poxa vida, Adriano passou por uma cirurgia tão complexa, tão invasiva. E acham que o que me motivou de fato a fazer cirurgia foi o peso, porque eu estava com mais de 110 quilos.
Tem pessoas que acham que eu fiz por questão estética, porque eu não estava me sentindo bem, da forma que eu estava aparentando. Tem muitos que acreditam que foi uma questão de saúde, porque a pressão descontrolada, já estava praticamente diabético, vários problemas de saúde. Foram 6 doenças que o médico listou para mim. Uma delas que fez com que ano passado eu tivesse cálculo renal. E é uma dor insuportável. Mas eu preferia 10 vezes ter outro cálculo renal do que passar o que eu estava passando nesse momento. Era mais do que perder peso. Era mais do que ter saúde. Era Deus requerendo algo de mim. E saiba que hoje Deus vai querer algo de você. Deus vai pedir para você entregar algo para Ele. Deus já tem pedido já há algum tempo. E pessoas têm relutando. Estão relutando. O que Deus tem requerido de você? Não é sobre abandonar pecado. Não é sobre ter ou não ter fé. É sobre sacrificar o teu Isaac. É sobre abrir mão daquilo que é mais importante na tua vida. Daquilo que pesa. Daquilo que você valoriza. Daquilo que é importante. Deus não está pedindo esmolas. Deus não está pedindo aquilo que é fácil. Muitas das vezes nós achamos lindo, achamos perfeito. Nosso coração se enche, como cantamos esses louvores. Eu tenho como perca todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu abro mão de tudo por ti. Mas quando chega a nossa vez, quando chega a nossa vida, não é bonito. Porque dói, fere, magoa. O verdadeiro evangelho é sobre renúncia e sacrifício. É sobre negar nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades e tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Muitos têm ensinado e pregado um evangelho falso, um evangelho triunfalista, um evangelho que diz, vem, vai dar tudo certo. Não, não é esse o verdadeiro teor do evangelho. Deus estava requerendo de mim que eu entregasse a Ele as minhas paixões. Dói demais abrir mão daquilo que se ama. E Deus sabia que uma das coisas que eu mais amava na vida era comer. Comer para mim era mais do que se alimentar. Comer para mim era mais do que suprir a necessidade do corpo. Era algo que quase que me movia, como eu amava. Eu sou cozinheiro. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer cada detalhe. Eu tinha e ainda tenho prazer em preparar. Tudo tem que ser perfeito, da forma correta, no lugar correto, na temperatura correta. O comer é só uma consequência de todo um preparo. Tem pessoas que se alimentar, por mais que seja a coisa que mais gosta, é lá e chegar e comer. Não. Gostava de saborear. Gostava de aproveitar cada instante. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, nos meus tempos vagos, era ir a um restaurante, comer uma boa comida. Muitas vezes eu reclamava, poxa vida, eu faço melhor do que isso. Negócio caro e ainda não é bom. E Deus vem e fala, entrega para mim. Sacrifica. Entrega. Como Ele tem pedido tantas coisas. E quando eu acho que já não tem mais nada, Deus vai e me lembra, ó, ainda tem aquilo lá. Lembra daquilo lá? Aquilo que você escondeu lá no cantinho da tua alma. Aquela tua maniazinha.
aquele teu hobbyzinho, aquela coisa que você tanto gosta de fazer, que te distrai, vai chegar o tempo de abrir mão. Vai chegar o tempo de viver coisas maiores. Mas para vivermos coisas maiores, temos que deixar coisas para trás. Nós, quando nascemos, recebemos uma capacidade de carregar peso, uma mochila. E no decorrer da vida, nós vamos enchendo essa mochila de coisas. Chega um momento que é impossível receber algo novo, qualquer coisa nova, sem abrir mão de alguma coisa. E as mulheres entendem mais do que isso. Quando a bolsa é pequena e tem muita coisa para colocar, e alguma coisa tem que ser sacrificado. Vai ter que sacrificar aquele creme, vai ter que sacrificar aquele blush, vai ter que sacrificar delineador, vai ter que sacrificar um daqueles 14 batons que ia ser colocado na bolsa, não é verdade? Vai ter que sacrificar, porque não tem espaço para tudo. E assim é a nossa vida. Chega um momento que, para vivermos coisas novas de Deus, temos que sacrificar. Sacrificar aquilo e que traz prazer para a nossa alma. E eu entendi o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O Evangelho é você lutar contra você mesmo, você lutar contra a sua natureza, é você a cada dia entender que o seu maior inimigo não é o diabo, o maior inimigo seu não é o mundo, o seu maior inimigo é você, suas inclinações, suas paixões, essa sua mania de querer aquilo que Deus disse não. E sofremos, e batemos cabeça, e quebramos a cara, e choramos. Porque insistimos em ir onde Deus falou para não ir. Eu estava numa prisão, solitária, escura, insalubre. Estava sentindo pena de mim mesmo. Às vezes é bom curtir. Às vezes é bom a gente, poxa vida, como eu sou sofredor. Deus deve me amar muito, porque eu estou sofrendo desse jeito. Deus vai fazer algo muito grande. E a gente começa a curtir a nossa dor, a gente começa a curtir aquele momento, a gente começa a ter pena. Poxa vida, coitadinho de mim, tudo é tão difícil para mim, é tão difícil conseguir isso, fulano de tal faz tão fácil, para mim é tão sacrificante. Fulano podia fazer, agora eu vou ter que fazer aqui, ó. E é sacrificante para mim, é dolorido para mim, por que fulano não faz? E é assim que nós nos sentimos. Mas aconteceu algo. Um dia uma luz brilhou naquela prisão. Um dia uma luz iluminou aquela caverna em que eu habitava. Eu fui liberto. O meu Senhor libertador despedaçou as grades daquela prisão. Hoje eu posso abrir meus lábios e dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus mudou a minha sorte. E da mesma forma que fez com Jó, a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. E naquele final de semana eu coloquei no meu coração: mais uma semana vai entrar. Eu tenho que parar de me lamentar. Eu tenho que parar de ficar chorando. Eu tenho que parar de ter pena de mim. Eu tenho que começar a fazer algo diferente. Eu tenho que sair dessa inércia. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que abençoar alguém. Deve ter alguém que está com a vida mais arrebentada que a minha, precisando de mim. Deve ter alguém aí que está precisando de uma palavra minha. Deve ter alguém aí precisando de uma oração minha. Eu coloquei no meu coração. Havia passado 28 dias daquela cirurgia. Era uma segunda-feira. E eu iniciei mandando uma mensagem, um áudio pelo Zap, para agradecer uma mensagem que eu recebi na semana anterior.
da nossa irmã Monique. Ela é MUV, mas está lá em Pernambuco. Mas ela vibra. Mulher de Deus. Alicerce de oração dessa igreja. Não tem nada que aconteça nessa igreja que ela não esteja com os joelhos dobrados orando. E eu mandei uma mensagem para ela agradecendo a mensagem que ela tinha mandado para mim na semana anterior, que eu tinha esquecido de responder. Na verdade, não tinha esquecido, não tinha força, nem tinha nada de legal para dizer. E eu agradeci. Mas eu não queria ficar só no agradecimento. Poxa vida, agora eu sou pastor. E pastor é aquele que cuida dos outros. Poxa vida, agora eu vou ficar agora só sendo cuidado. Então eu falei, Monique, eu quero orar pela tua vida hoje. Comecei e disse algumas palavras para ela e disse, ó, diz para mim, o que você quer que eu ore, que eu vou orar por você. E acabou aquele áudio e de repente senti um pouco mais encorajado. Aí, peguei, mandei um áudio para uma irmã daqui da igreja. E logo em seguida, já para não desfalecer, que a vontade era voltar para a cama e dormir. E esse negócio de deitar para dormir, graças a Deus que Deus não leva em conta o que a gente fala na hora do desespero, porque muitas vezes fala, Deus, que eu durma e não acorde mais nessa vida, que eu acorde na tua glória em teus braços. E Deus, nananina não, tem mais. Você não vai sair tão fácil não. Você vai acordar de novo. E mandei uma mensagem para um irmão. E assim que eu acabei de mandar aquela mensagem, aquele áudio para esse irmão, e Deus colocou algumas coisas no meu coração, e eu fui dizendo para essas pessoas nesses áudios. Quando de repente, pipocou uma mensagem. A irmã que eu tinha mandado áudio há quase 10 minutos atrás, me manda um áudio chorando. Pastor Adriano, você foi usado por Deus. Eu estava aqui desesperado, eu estava aqui a ponto de abandonar, de não querer mais, de desistir. E eu pedia, Deus, me confirma, Deus, me dá um sinal, Deus, me mostra, Deus, que eu não estou esquecida, Deus, me mostra que ainda há algo para mim, que ainda vai mudar a minha vida, que ainda vai mudar a minha história, Deus, eu preciso de uma intervenção, Deus, eu preciso de uma palavra, Deus. E quando ela estava fazendo essa oração, chegou o meu áudio no celular dela, e ela dizia que todas as palavras daquele áudio eram as respostas exatas das coisas que ela tinha colocado diante de Deus. Era a resposta das orações dela. Passou mais alguns minutos, eu recebi a mensagem desse irmão. E esse irmão, ele diz que estava bem, que estava feliz, que ele passou um momento conturbado e difícil no casamento. Mas houve uma palavra que eu tinha dado no jantar dos namorados aqui na igreja. E depois daquele dia, Deus mudou de tal forma aquele casamento. Eles estavam vivendo dias felizes. Eles estavam vivendo coisas novas. E naquele momento, eu já não conseguia mais ficar calado. Eu chorava. Eu dizia, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu achava, Deus, que eu não servia mais para nada, que não havia mais utilidade para a minha vida, Senhor. E Tu me mostra, Senhor, que eu ainda sou útil para Ti. O Senhor me mostra, Senhor, que tem pessoas, Senhor, que estão sofrendo, enquanto eu estou lamentando. E naquele instante em que eu me rasguei diante do Senhor, irmãos, eu estava esgotado. Eu estava ouvindo áudio, um desses áudios, e minha voz parecia uma voz de uma pessoa idosa, de tanta fraqueza que eu tinha. Eu estava esgotado, como aquela bateria que nem mais liga o celular, só aparece só aquele símbolozinho vermelho. Quando de repente o Espírito Santo entrou dentro de mim
E começou a me encher. E começou a me carregar. E começou a falar comigo. E comecei a sentir meu corpo estremecer. E de repente comecei a sentir uma alegria. Uma alegria que começou a tomar meu ser. Uma alegria que começou a contagiar. Uma alegria que começou a me fortalecer. E como se eu tivesse acordado naquele momento. Como se eu tivesse vivido um pesadelo. Como se eu estivesse nas trevas. E alguém tivesse acendido a luz. E Deus já restaurou a minha vida. E Deus mostrou que quando Ele toca, quando o Espírito Santo chega, a luz de Deus, ela nos enche. Não foi gradativo, foi de uma vez só que Deus me levantou e me colocou de pé. E naquela semana eu mandei áudio para vários irmãos. Na verdade eu mandei para a maioria das irmãs. Porque eu entendi que se as irmãs fossem abençoadas, os maridos seriam abençoados. Se você não recebeu ainda, pode receber ainda. Então, não fique triste. E naquele momento, eu estava ali diante de Deus, vencido. Vencido pelo Espírito Santo. Deus encheu o meu coração de amor. Encheu meu coração de empatia pelas pessoas. Deus me fez sentir aquela dor e aquele sofrimento, para que eu pudesse sentir a dor e o sofrimento dos meus irmãos. E eu digo para vocês, eu tenho sentido a dor e o sofrimento de vocês. Muitas das vezes, literalmente, minha alma tem sido afligida. Muitas das vezes eu me pego orando por pessoas e sentindo a dor, a tristeza, a revolta. No outro dia Deus me fez sentir o ódio que uma pessoa estava sentindo. E Deus encheu o meu coração de amor. E eu senti envergonhado. Porque parecia um chorão, se lamentando, reclamando de tudo. E Deus não havia se esquecido de mim. Não era o ponto final, não era o fim da história, mas era um novo parágrafo, era um novo início que Deus começava na minha trajetória. E hoje eu estou aqui, estou diferente, não porque eu perdi 28 quilos, não, porque Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu ser, Deus me fez entender e compreender e enxergar coisas que antes eu não via. O Espírito Santo me disse: filho, eu não desisti de você, sua história não acabou, não existe uma lágrima que caia dos seus olhos que eu não sofra junto com você e que eu não vá enxugar. Mesmo que seja doloroso, essa dor faz parte do processo necessário para que você possa viver o meu propósito. Meu filho, o meu amor se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu amor se aperfeiçoa na sua dor. Mas eu estou contigo em todo momento. Eu estou contigo a todo instante, porque é eu que te fortaleço, é eu que te seguro, é eu que te tomo pela mão, é eu que te digo: meu filho, não temas, eu sou contigo. A minha graça te basta, o meu amor é suficiente na sua vida. Não há nada que você perca nesta vida que eu não te retribua 7 vezes mais. Você tem perdido coisas temporais desta vida, mas eu vou acrescentar na sua vida coisas eternas, porque aquilo que eu tenho feito na sua vida vai jorrar para a eternidade. Dádivas eternas que Deus tem para nós. A passageira provação produz um tesouro perpétuo e eterno sobre nós. Eu fui visitado pelo Deus Altíssimo, minhas forças restauradas, fui revigorado, minha fé foi revivada. O Pai me pegou em seus braços e novamente meu coração foi aquecido. Deus colocou em meus lábios um novo cântico. Deus confirmou as promessas que tinha feito.
disse que contava comigo para alcançar, ensinar e cuidar de muitos. E que grande era o seu propósito na minha vida, mas que o maior propósito dele na minha vida era que o nome dele fosse glorificado através da minha vida. Entenda isso, o maior propósito é o nome de Deus ser glorificado na sua vida. Deus nos chama para ser a expressão da glória de Cristo. Qual caverna você está hoje? Será a caverna da loucura que Davi estava? Porque quando ele entrou nessa caverna, ele estava fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Ele estava fugindo, correndo. Chegou numa cidade em que, opa, olha o Davi aí, vão matar ele. E ele fez o quê? Se fingiu de louco, deu uma de maluco e se escondeu naquela caverna. Mas eu quero dizer para você esta noite, existem cavernas que nós vamos nos refugiar, como lemos aqui, que Davi se refugiou naquela caverna. E nessa caverna Deus vai acrescentar coisas em nossa vida. Nessa caverna Deus vai acrescentar alianças, porque aqueles homens se aliançaram com Davi. É muito fácil nós começarmos a dizer, nossa, os valentes de Davi eram homens temíveis, eram homens valentes, eram homens cheios de vigor, eram homens que todos temiam. Mas um dia aqueles homens eram os homens desesperançosos, os endividados, aqueles que ninguém dava nada. E eles atingiram uma aliança. Talvez você seja um desses endividados. Talvez você seja um desses desesperançados. Talvez você seja desses que estão desesperados. E Deus te chama para uma aliança. E Deus te chama para uma aliança primeiramente com Ele. E depois uma aliança com a igreja local. Porque nós fomos chamados para caminharmos junto. Para carregarmos o fardo uns dos outros. Para nos alegrar e chorarmos juntos. Não deixais de congregar. A igreja somos nós unidos. Em Provérbios 17 diz que em todo tempo ama o amigo, mas no dia da angústia se faz o irmão. É quando a gente está no fundo do poço, é quando a gente está mal, quando está endividado, quando não tem mais nada para oferecer. É aí que nós vemos quem de fato podemos contar. É nesse momento que nós vemos quem de fato são as pessoas que estão do nosso lado. Deus nos chama para alianças. Mas existem outras cavernas. Existe a caverna do pecado. No texto de Gênesis 19, do 30 a 38, conta a história de Ló. E Ló entrou numa caverna com suas filhas. E lá ele pecou contra Deus. Porque ele permitiu que suas filhas o embebedassem e tivessem relações sexuais com ele. E as duas ficaram grávidas do pai. Um pecado temível e assombroso diante de Deus. E a consequência desse pecado, que duas crianças foram geradas. Moabe e Amon. E foram dois povos cruéis, que foram inimigos de Israel. E o Senhor te diz que se você continuar na caverna do pecado, haverá consequência, haverá guerra, haverá derramamento de sangue. Ele te convida hoje para sair dessa caverna, para abandonar o pecado, para abandonar esta vida que você está andando. Se você está nessa caverna, saia dela enquanto há tempo, porque ainda que haja perdão para o pecado, mas todo pecado há uma consequência. Existe uma caverna de amargura e traumas. Em 1 Samuel, pode colocar ali 13, versículo 6, diz o seguinte: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, e pelos espinhais, e pelos espinhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. Aquele povo estava angustiado, aquele povo estava traumatizado. Traumas
na alma. Traumas que muitas vezes geram amargura. A caverna da amargura nos paralisa, nos congela. É como se a vida passasse a não ter cor, não ter significado, não ter brilho, não ter gosto, não ter som. Era uma noite de domingo. Voltamos da igreja, eu, Débora, Matias, Miguel tinha mais ou menos 3 meses de idade. E aquela noite marcaria para sempre nossas vidas. Era cedo ainda, 9 e pouca da noite, quando passamos na casa da minha sogra, que é perto da minha casa. E quando o Matias entrou na casa da minha sogra para pegar o tablet que havia esquecido, surgiram 4 rapazes, 4 adolescentes. Um deles com uma arma na mão. E naquele momento, não tinha o que fazer. Naquele momento, mais do que o meu carro ser levado, mais do que a minha carteira ser levada, naquele momento, quebrou, despedaçou como um cristal algo dentro de mim. Uma dor aguda, uma indignação, uma raiva. Por que, Deus? Por quê? Por que tu permitiste isso, Deus? Eu estava vindo da tua casa, eu estava feliz, eu estava alegre, eu estava com a minha família, Deus. Por que tu permitiste que eu passasse por isso? E aquela dor não ia embora. E eu acordava nas madrugadas com o coração acelerado. Qualquer barulho, eu me assustava. Quantas vezes eu me pegava chorando. Porque uma ferida se fez dentro de mim. Eu fui lançado, aprisionado numa caverna de amargura por um trauma que eu vivi. De uma dor agonizante que eu vivi. De uma injustiça tremenda que eu vivi. Eu tinha certeza no meu coração que eu não merecia passar por aquilo. Que aquilo não poderia ter acontecido. Onde estava Deus? Por que, Deus? Ainda, Senhor, que eu aceite, Senhor, mas é difícil compreender. E foram se passando os dias, as semanas. E um tempo depois, talvez até alguns meses, não me recordo muito bem, eu lembro que eu voltava do trabalho, e eu dirigindo sozinho, e a Avenida Brasil estava em obra, e de repente, aquele engarrafamento. E de repente, quando a rotação do motor baixa, eu começo a prestar atenção numa música que toca numa rádio, na rádio que estava do carro. E de repente a letra daquela música começa a entrar no meu coração. Eu começo a sentir algo se movendo dentro de mim. Passou um filme na minha mente. Eu sentia o Espírito Santo curando a minha alma. E eu chorava muito, eu chorava compulsivamente. E naquele momento já não tinha mais nem trânsito. Estava tudo parado. Quando de repente eu olho para o lado e o motorista, ao ver como eu estava chorando, faz uma cara de desesperado. E naquele momento eu já não me mais importava de que alguém estava me vendo, porque o Espírito Santo estava tratando o meu coração. Desde aquele dia, o meu Senhor Jesus curou aquele trauma. Aquela dor se foi.
E desde aquele dia eu consigo falar sobre o que aconteceu sem viver novamente aquela dor. Porque isso é que é ser curado. É quando você consegue falar daquilo que aconteceu sem doer novamente. E hoje eu posso dizer sim, que eu carrego as cicatrizes no meu corpo, mas cicatrizes para lembrar de que o meu Jesus me curou, que o meu Jesus me restaurou, que aquela dor que me machucava, aquela dor que me paralisava, aquela dor que me lançava no chão, não tem mais poder sobre a minha vida, porque Deus me levantou, Deus me restaurou e Deus me devolveu a alegria. O Evangelho não é sobre apresentar troféus, medalhas daquilo que a gente conquistou, não é sobre isso, é sobre nós mostrarmos as nossas cicatrizes e dizer: eu sofri, eu chorei, eu lamentei, eu perdi, mas eu estou aqui vivo para a honra e glória do meu Deus. Temos que parar de contar vantagem e passar uma imagem de que o Evangelho é maravilhoso, que é tudo sempre lindo, que sempre tudo é bom, que a gente só vai rir. A gente vai chorar, a dor vai chegar, o luto vai chegar, mas não vamos estar sós, porque o Senhor estará conosco. Deus, Ele está dentro da caverna. O salmista Davi diz: para onde me ausentarei do teu Espírito, Senhor? Se suba aos céus, lá tu estás. Se desça ao mais profundo do abismo, ali tu estás também. Para onde fugirei da sua face? Eli se escondeu numa caverna. Eli se escondeu numa caverna de medo. E Deus disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E o Senhor Jesus te diz esta noite: por que você está nessa caverna de medo? Saia da caverna do medo. Porque quem teme não é aperfeiçoado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, diz o Senhor. Existem cavernas mais profundas. Existe a caverna do sono da morte. Caverna é essa em que Lázaro já estava sepultado. E a palavra diz que Jesus, quando chegou lá, ele se compadeceu, ele chorou, porque Lázaro era um amigo. É Deus nos falando que Ele sente a nossa dor, que Ele chora conosco, que Ele não é indiferente. Ele viveu as dores dessa carne. Ele sabe, Ele conhece a tua dor. Alguém pode olhar para você e dizer: não, isso é frescura, isso é palhaçada, isso é besteira. Mas você conhece a tua dor, você conhece aquilo que te machuca, você conhece aquilo que está no íntimo do teu ser, aquilo que te paralisa, aquilo que te lança ao chão, aquilo que faz você não ter esperança de acreditar que pode viver dias melhores. Mas o Senhor Jesus já passou por isso. Ele já passou pelas aflições. Ele já passou por todas as angústias que um homem pode suportar. Ele está conosco. Mas chega momentos em que nós nos encontramos nessa caverna. Caverna de morte, de sono profundo. E dessa caverna espiritual, nós não podemos sair. Nós não conseguimos nos soltar. Ninguém tem o poder de ir lá e nos tirar. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
Jesus a morrer no madeiro, ele desceu ao Hades, ele foi no lugar mais profundo, o lugar mais tenebroso da criação. Ele foi no mundo dos mortos, e ele retornou, e ele ressuscitou dentre os mortos. E assim, como ele chegou naquele sepulcro, havia uma grande pedra. O corpo de Lázaro estava lá, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. As pessoas não acreditavam mais, talvez as pessoas não acreditem mais que existe esperança para você, que existe esperança para a tua vida, talvez nem você mais acredite. Lázaro já estava em decomposição, já era de 4 dias. Mas Jesus diz: remove a pedra, remove a pedra, remove a pedra. E tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou entre vós: Lázaro, vem para fora. Chegando na mais profunda, agoz e silenciosa caverna de todas. E o Senhor Jesus te diz esta noite: tira a pedra da credulidade, tira a pedra que te impede de ver a luz de Deus, tira a pedra que impede teus ouvidos de ouvir Deus te chamar, tira a pedra que impede os teus olhos de ver o Senhor. O Senhor te diz: chegou a hora perfeita. Assim como a Bruna Carla viveu a sua caverna para compor aquele louvor, ela perdeu um filho, uma gestação. Só Deus e ela sabe a dor que ela sentiu, para que nós fôssemos abençoados com esse louvor, para que o Espírito Santo usasse esse louvor para curar a minha vida. E da mesma forma, tudo aquilo que eu passei nesse processo, o Espírito Santo vai usar para curar outras vidas. Saiba o que você está sofrendo, aquilo que você passou, não é para a morte, mas é para que outras pessoas também sejam curadas, para outras pessoas verem aquilo que Deus fez na sua vida, da onde Deus te tirou e para onde Ele vai te levar, para poder as pessoas darem glória a Deus, para as pessoas receberem Deus, para as pessoas serem curadas, para as pessoas serem transformadas, para as pessoas serem restauradas, para as pessoas serem salvas em Cristo Jesus. Disse Jesus que aquele que está em mim, ainda que morto, viverá. Curve sua cabeça. Eu sei que te machucaram. Feche seus olhos. Eu sei que te feriram. Eu sei que despedaçaram os teus sonhos. Mas o Senhor te diz esta noite: eu sou o Jeová Rafá, eu sou o Deus que cura, eu sou o suficiente na sua vida, e eu ressuscito a alegria dentro de você, eu construo aquilo que estava quebrado dentro de você. Havia uma pedra que te impedia de sair. Havia uma pedra que te impedia de alcançar. Mas esta noite essa pedra vai ser tirada. Muitas dificuldades. Muita coisa foi colocada sobre você, sobre a sua vida. Um peso tão grande que você tem carregado, um peso tão grande que você carregou. Mas Jesus hoje te chama para remover a pedra.
Medite nessa letra desse louvor. Não cante, mas ouça. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, Coloque-se de pé. curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu não sei em qual caverna você está hoje. Eu não sei em qual dessas cavernas você se encontra. Talvez você possa dizer, Adriano, eu me identifico com todas elas. Talvez você esteja em uma que eu nem falei aqui, mas o Senhor falou o teu coração. O Senhor te chama esta noite para sair desta caverna. O Senhor te chama para ver e contemplar novamente a luz. Existe uma luz do lado de fora. Existe uma vida abundante fora desta caverna. Existe uma paz interior. Existe algo mais profundo e intenso. Existe um amor verdadeiro fora desta caverna. Existe uma cura para a sua alma. Existe restauração para a sua família. Se você diz esta noite, Senhor, eu quero sair desta caverna, Senhor, eu quero vencer este trauma, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero ser renovado, eu quero ser transformado, eu quero, Senhor, ó Pai, viver algo novo, Senhor. Se derrame na presença de Deus. Chore na presença dEle. Deixe o Espírito Santo de Deus te purificar, te lavar, te limpar de todo o mal, de tudo aquilo que te aprisionou. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui uma nova criatura. Porque o Espírito Santo de Deus passou pela sua vida. Ele passou no seu coração. E hoje você tem a escolha de se entregar a Deus, de se entregar ao Senhor. E tenha essa certeza no teu coração, que ainda que você tenha perdido coisas, ainda que você tenha perdido pessoas, Deus tem muito mais para acrescentar na sua vida. Ele vai acrescentar muito mais. E os seus dias finais vão superar os primeiros. Porque para cada lágrima sua, você vai saltar de alegria. Você vai saltar de alegria. E você vai contar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre aquilo que Deus fez com você, daquilo que você era e do que você é hoje. O Senhor te chama, meu filho, minha filha, anuncia para o mundo aquilo que eu fiz na sua vida. Mostra para ele as cicatrizes, assim como Tomé tocou na minha cicatriz. As
Pessoas precisam ver suas cicatrizes. As pessoas precisam ver que você sofreu, que você chorou, mas que você venceu, porque você não estava só. O meu Espírito Santo estava sobre a tua vida. Ele te fortaleceu. Quando você estava caído, Ele te levantou, Ele te ajudou, Ele te colocou de pé, Ele te encorajou. Ele é contigo. Creia, o Senhor é contigo. O Senhor está do seu lado. O Senhor guarda a sua vida de dia e de noite. Nada pode te alcançar, praga nenhuma pode chegar na tua casa, praga nenhuma pode chegar na sua vida, porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma peleja. Quando Ele entra para vencer, e Ele te chama hoje. Meus filhos, venham vencer comigo, venham sim chorar, mas na minha presença, venham sofrer, mas comigo. Chega de sofrer no mundo, chega de sofrer por decisões erradas. Chegou a hora de nós nos posicionarmos, de nós abandonarmos os nossos desejos humanos, abandonarmos nossas paixões e entregarmos nossa vida a Cristo, e que o Espírito Santo de Deus toque na tua vida, que essa palavra produza no seu coração fruto, e que você venha prosperar, e que você venha entender todos os desígnios, o propósito de Deus, e que você possa celebrar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente.